Salve amigos e amigas são paulinos e torcedores de outros clubes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chama Tricolor. Para quem ainda não me conhece, sou Carlos Nogueira, tá? E não perca tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, nos ajude a fazer desse canal mais um espaço tricolor na mídia alternativa, tá? Sem enrolação, vamos ao vídeo. Na manhã dessa terça-feira, no CT da Barra Funda, eu trouxe uma notícia animadora para o São Paulo. O zagueiro Ferrarese, né, que passou por cirurgia no joelho direito, ele correu pela primeira vez no gramado, depois de passar pela reconstrução do ligamento cruzado anterior. O zagueiro venezuelano de 24 anos operou ainda no mês de fevereiro, lembra? E tem previsão de retorno lá para o fim de setembro ou começo de outubro. E aí que é o problema, que é quando justamente se encerra o contrato com o Tricolor. Se vocês não lembram, o Ferrarese está emprestado ao São Paulo até o fim de junho. Mas a regra da FIFA, ela prevê a extensão do contrato automaticamente em jogadores que se recuperam de lesão. Assim, o clube do Morumbi tem mais alguns meses para tentar negociar a permanência do zagueiro, que até vinha se destacando no início da temporada, até se lesionar naquele maldito jogo contra o Palmeiras. O clube do Morumbi tem mais alguns meses para tentar negociar a permanência do Ferrarese, né? Vamos ver. A recuperação ela surge como aliada do São Paulo, que busca um novo contrato para segurar o venezuelano pelo menos até 2024. No atual compromisso, o tricolor teria que pagar 6 milhões de euros, ou 32 milhões na cotação de hoje, 32 milhões de reais, ao Manchester City, que é o dono do passe do Ferrarese. Eu particularmente torço para que o São Paulo consiga essa prorrogação. Ferrarese gostou do São Paulo, não cansa de repetir isso, e nós hoje precisamos de jogadores comprometidos com o clube. Então, para mim, se ele ficar. E ainda nessa terça-feira, né, o treino do São Paulo contou com outra novidade. O atacante David, que está em recuperação de trauma no joelho, começou o processo de transição física. O jogador começou a fazer trabalhos no gramado e na academia sob cuidados dos preparadores físicos. O clube não estipula um prazo para o retorno do atleta aos gramados. Por mim, não precisa nem retornar. É sério. Porque, vamos falar a verdade, não é à toa que as torcidas do Cruzeiro, do Inter, tudo não tinha insatisfação com ele, né? Que o bicho é ruim, hein? Vamos falar a verdade. Mas, já que está aí ganhando 400 conto por mês, tem que trabalhar, né? Então, bom, agora, o próximo assunto que eu quero trazer para vocês é um assunto que deixa a gente muito irritado. Após toda aquela roubalheira de domingo, lá na Black Chicken Arena, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Seneme, ele avaliou que o árbitro Bruno Arleu de Araújo acertou nos 2 lances. Olha isso. Ele acertou nos 2 lances polêmicos do jogo entre Corinthians e São Paulo. O São Paulo reclamou, inclusive formalmente. Vai vendo. São Paulo reclamou de um gol anulado do Caleri e de um pênalti marcado para o Corinthians
em falta cometida por Rafinha. Nenhum dos dois lances, na minha modesta opinião, foi. Tá? A CBF, por sua vez, publicou um vídeo no qual CNM, que é o presidente lá, analisa todos os lances polêmicos da rodada. E no trecho específico em que trata do majestoso, Corinthians e São Paulo, ele aprovou, olha o absurdo, as decisões tomadas por Bruno Arleu de Araújo. O gol anulado do Caleri, né, o CNM falou sobre o lance. Olha só, abre aspas. Na nossa visão, o árbitro de campo acertou ao marcar a infração. Ele errou no procedimento, porque se não houvesse a infração, ele não teria permitido o uso da ferramenta VAR. Ele teria que ter esperado o lance. A checagem poderia ter sido feita, mas o árbitro acertou. O jogador do Corinthians salta antes, tem a preferência do lance. O Caleri só consegue chegar na bola porque empurrou o jogador do Corinthians para a frente. Isso se caracteriza infração. Foi correto. Agora eu pergunto para vocês. O Fagner tem 1,5 m. O Caleri tem 1,90 m quase. Para que o Caleri teria que empurrar, puxar, seja o que for o Fagner? Não faz sentido. Não dá para pular com o braço assim. Então, você vê como os caras passam pano. Já sobre o pênalti, né, anotado em falta cometida pelo Rafinha, o CNM falou o seguinte: olha onde o árbitro está colocado. É muito bom. Ele está bem posicionado para interpretar. Isso é muito importante na linguagem da arbitragem. Se a gente olhar o movimento do Rafinha, ele empurra o jogador para o lado. Isso faz com que o jogador não tenha condição de seguir na jogada. Não é o jogador do Corinthians que se deixa cair. Ele foi atirado para o lado. A gente pode dizer que é uma jogada de interpretação, que o toque não é suficiente. Mas as orientações que vêm da FIFA, como impactou o movimento do jogador, tem que ser cobrado tiro penal. Como disse o Barolo no vídeo dele, mas nem o Nestor, com aquele físico de borboleta dele, aquela mão no ombro, o Rafinha derrubava com aquela força que ele colocou. Então, gente, é passagem de pano mesmo. É passagem de pano mesmo. Tá certo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tá certo? Bom, e falando do jogo de amanhã, Sport e São Paulo lá no Recife, né? O São Paulo vai ter um desfalque de última hora para esse compromisso. O lateral esquerdo Caio Paulista teve constatado uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda. Então ele ficou em São Paulo para se tratar desse problema físico. O Caio Paulista sequer treinou com os companheiros nessa terça-feira no CT da Barra Funda. O jogador permaneceu na academia, lá no Refis, para tratar desse problema. Ele sentiu o problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians. Mas ele pediu para continuar na partida. Isso de fato aconteceu. Né? Tanto que no final do primeiro tempo, muito se especulou que ele ia ser substituído, mas não o foi. Aí é que está o problema. Sem Caio Paulista, o técnico Dorival Júnior deve promover a entrada do jovem Patrick Lanza na equipe titular. Cria de Cotia, o jogador atuou pela última vez na quinta-feira passada contra o Fortaleza, lá no Castelão pelo Brasileirão. Ele não foi mal no jogo contra o Fortaleza, mas também não foi bem. Ele ficou guardando posição, fixo, né, e o São Paulo não tinha apoio pela esquerda. Né?
Então, mas é o que temos, tá? Porque se ele não colocar o Patrick Lanza, ele vai ter que improvisar. Eu sou a favor de que seja o Patrick Lanza do que faça improvisos. Sendo assim, um time provável será Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patrick, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Nestor, Luciano, ou Marcos Paulo ou Wellington Rato, e Caleri. Tá certo? O que vocês acharam? Vocês acham que ele vai colocar o Patrick Lanza mesmo ou vai improvisar? Deixa aí nos comentários. A arbitragem vai ficar por conta de Wilton Pereira Sampaio, que é um árbitro FIFA lá de Goiânia. Ele vai ser auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, também bandeira da FIFA, né, do Ceará. O assistente 2 é o Leone Carvalho Rocha, de Goiás. E o VAR ficará por conta de Rodrigo D'Alonso Ferreira. Bom, e tem um tabu aí, vocês sabem, né? Tem um tabu nesse jogo. O Sport, ele tem bons números nessa temporada. São 79% de aproveitamento, 71 gols marcados e uma sequência de 7 partidas invicto na temporada. Na decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil, portanto, o Sport vai precisar confirmar esses números, tá? Para superar o retrospecto, que é totalmente negativo contra o São Paulo. O Sport só venceu o Tricolor por 2 vezes nos últimos 10 anos. 2. As equipes vêm se enfrentando desde 2013. Né? Foram 14 partidas desde 2013. Sendo o primeiro duelo dessa sequência realizado em 2014 na Série A do Brasileiro. Ao longo desse período, foram apenas 2 vitórias do Sport. 4 empates e 8 derrotas diante do São Paulo. O rubro-negro, portanto, está há 8 anos sem vencer o São Paulo. Seja como mandante ou visitante, ou seja, jogando lá ou aqui, faz 8 anos que o Sport não ganha do São Paulo. A última vitória do Sport, ou seja, a última derrota do São Paulo, aconteceu no Brasileirão de 2015, por 2-0. Foi lá na Arena Pernambuco, quando Elber e Ferrugem marcaram os gols da partida. Esse time aí era comandado pelo então técnico Eduardo Batista e ainda tinha nomes como Durval, Diego Souza e André no elenco. Galera, campeonato, torneio eliminatório tem que se disputar de uma forma diferente. Então, um empate lá, se ganhar, melhor. Mas um empate lá não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Entendeu? É jogar com sabedoria. Sabe? Sem dar chance para o contra-ataque deles, que é muito rápido. A dúvida na lateral esquerda é só o que me atormenta. Porque eu não sei se o garoto vai... Não sei se o garoto vai sentir o jogo. Então, essa dúvida me deixa com a pulguinha atrás da orelha. Mas como eu disse lá atrás, ainda prefiro que ele jogue do que o Dorival resolva improvisar alguém na esquerda. Mas de resto, vai com o que tem de melhor. Tá certo? Vou ficando por aqui. Volto amanhã após o jogo. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima!